Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas onde que essas pessoas trabalham? Elas não entram lá naquela água lá, elas ficam não em entram. volta ali. Tem um mergulhador que vai lá trocar pastilha, né? Não, a pastilha não é trocada. Peraí, deixa eu abrir essa vareta. Sim. Não, mas elas são expostas, assim, entram ali para trocar o combustível, para fazer a troca de combustível. Uhum. Tem que operar uma grua, sei lá, e tirar. Aí elas recebem uma certa dose. Entendi. Tem determinados serviços que você acaba sendo exposto a isso. E aí sempre tem 2 dosímetros com a pessoa que medem a quantidade, tanto na vez que ela está indo, tipo, quanto eu recebi de dose agora, nessa vez, quanto acumulada. Uhum. Tipo, eu recebi hoje essa, mês passado essa. E aí existem doses, limites da quanto a pessoa pode ou não receber. Aí se passar ou se chegar naquele limite, a pessoa não pode mais... olha, esse é o limite anual, você chegou ao seu limite anual, então pro resto desse ano você não pode mais. Mas essa radiação, ela vai saindo conforme o cara não entra em contato com isso? Ela vai indo embora do corpo? Não é... Isso eu falei, a pessoa ser irradiada, ela não se torna radioativa. Então não é uma coisa que necessariamente fica presa dentro dela, sabe? Uhum. Só que é uma coisa que a gente evita a periodicidade. Então, a empresa não, né? O setor trabalha com um conceito de que em inglês é ALARA, que é um mínimo possível. Então, não tem necessidade de se expor, você não vai se expor. E esses limites, eles são mais baixos do que eles precisam ser. Entendi. Porque é um setor muito conservador nesse sentido, sabe? A gente... como setor nuclear, uma das principais características que você basicamente recebe instrução desde que entra no setor é o que a gente chama de cultura nuclear de segurança. E é que tudo que a gente faz, a gente coloca a segurança em primeiro lugar. Tanto a nossa própria segurança, quanto a nossa segurança do colega, quanto a segurança do público. Assim, porque e isso é prioridade máxima. É prioridade acima de produzir energia. É prioridade acima de fazer o dinheiro para a empresa porque precisa produzir energia. É prioridade máxima. Uhum. E isso veio muito das consequências do acidente de Chernobyl, por exemplo. Uhum. Porque lá se notou que por falha humana, por não ter autonomia de parar uma reação, por priorizar outras coisas, eles deram prosseguimento a um teste que deveria ter sido cancelado. E hoje, não só o nosso reator, não só hoje, né, no caso, não só os reatores do mundo não são iguais ao de Chernobyl, não só os reatores têm barreiras de segurança, tipo prédio de contenção, que o de lá não tinha. Na verdade, um dos líderes da União Soviética chegou a admitir que um dos principais motivos da queda da União Soviética foi o acidente de Chernobyl, porque o setor nuclear, ele se comunica de uma forma absurda, sabe? Tipo, tiozinho do WhatsApp que manda mensagem o tempo todo. É o setor nuclear. Aconteceu alguma coisa na Eslovênia. Na Eslovênia tem uma usina que é igual ao Angra 1. Caiu um parafuso na Eslovênia, Angra 1 tá sabendo no minuto seguinte, basicamente, sabe? E eu tô exagerando assim, mas é uma comunidade que tem um processo de comunicação muito grande entre si. A gente tem fóruns de comunicação, grupos de operadores, grupos de um monte de coisa que compartilham experiências e lições aprendidas de uma maneira que eu nunca vi qualquer outra indústria ter, sabe? É um negócio muito legal de se ver. Em como a gente consegue aprender um com os outros, em como a gente se informa das coisas muito rápido. E aí foi um dos motivos, né, que esse líder da União Soviética, Gorbachev, alguma coisa assim o nome dele, que agora eu sabia de cor, porque eu falava o tempo todo disso, mas ele falou que um dos motivos da queda da União Soviética foi o próprio acidente de Chernobyl, porque eles precisavam se comunicar. Sim, tinha um negócio muito de não querer admitir um erro, né? Aquele ego da União Soviética. E aí eles ficaram mentindo até ficar evidente que tinha acontecido alguma coisa lá, né? E aí isso, tipo, não é... Então, o setor nuclear tem uma cultura de segurança que
não tem ego na história. Não importa que tu é o chefe e tem um cara lá, o operador, se ele acha que tem que desligar, se ele acha que tem algum risco, ele tem autonomia de levantar a voz e levantar o problema que ele, sabe? E tem canais que ele pode entrar em contato, que ela pode entrar, que eu posso entrar em contato. Até minha empresa não opera reator, né? A gente presta serviços para reatores, mas a gente tem um processo que, se eu achar que tem alguma falha de segurança em alguma coisa, eu tenho total liberdade de acionar e pedir para que seja investigado e levantar. Mesmo que a minha chefia ache que eu não deva. Se eu achar que sim, eu tenho autonomia de fazer isso, porque o setor tem a cultura de segurança como prioridade. E aí, muito disso a gente aprendeu com o acidente de Chernobyl. Existe ainda algum risco de uma cagada daquelas acontecer de novo? Não. Não só temos esses tipos de coisa hoje, como as novas tecnologias são bem automatizadas, sabe? O reator tem autonomia de desligar sozinho, e dos 30 primeiros minutos o operador nem precisar fazer nada, sabe? Ele já começa o processo. Existem cada vez mais o processo é automatizado. Por exemplo, tem um reator novo que a minha empresa já construiu na China, está construindo nos Estados Unidos, que é uma evolução, né, desse tipo de reator, que utiliza conceitos da natureza, tipo gravidade, como parte do seu procedimento de segurança. Tipo, se teve, como aconteceu lá em Fukushima, eles não tinham energia para desligar o reator. A barra de controle está lá presa por um eletroímã, e aí eu estou simplificando as coisas. Acabou a energia, ela cai por gravidade e desliga. Entendeu? Então tem esse tipo de conceito nas novas tecnologias, que aí tornam eles muito, que é o que a gente chama de segurança passiva, né? Porque não precisa de eletricidade, não precisa de alguém fazendo nada para que esse procedimento de segurança entre em ação. E os novos reatores todos têm levado esses conceitos adiante, sabe? O acidente de Chernobyl, ele virou parte da cultura da humanidade como um todo, né? Já é um fato já que virou uma história que todo mundo sabe. E isso ter acontecido, tu acha que impede um pouco os avanços da energia nuclear? Esse nome, Chernobyl, é quase que uma música pra gente, né? A gente já conhece esse assunto e a gente já liga a radiação, a nuclear, a energia nuclear. Eu acho que é uma coisa que causa muito medo, né, nas pessoas, porque, caramba, foi um reator nuclear e deu naquilo. Então, melhor a gente não ir esse caminho, sabe? O pessoal causa esse medo. Mas, primeiro, é o que eu falei, né? Foi uma época que o povo lá não tinha comunicação com ninguém. Fizeram um reator com estrutura que não é o que a gente usa. Não tinha nem prédio de contenção, enfim. E a gente aprendeu muito com o acidente, né, também. Não foi, primeiro que foi uma coisa que instaurou todos esses sistemas de comunicação também, essa cultura e tal. Eu digo, vocês que trabalham na área, vocês sabem disso, né? Mas eu digo assim, para a humanidade de forma geral, para os líderes, que Chernobyl é só um fato que virou um filme, que virou um negócio, que tem toda essa ligação. E aí esse é um dos motivos que eu falo da importância da comunicação no setor. Da gente conversar com o pessoal, da gente explicar, da gente ter esse momento que a gente está tendo aqui, né, de conversa, mas numa questão de falar mais abertamente com o público, porque é uma coisa que fica marcado como um medo, e as pessoas não sabem o que aconteceu realmente. E aí isso, sim, tem causas, impede que as pessoas possam ser a favor dessa tecnologia de alguma forma.